E aí, pessoal, prontos para mergulhar de cabeça num papo super profundo? Hoje a gente vai explorar um estudo teológico com uma pegada trifoniana sobre as famosas bem-aventuranças. O nosso foco aqui é desvendar os paradoxos incríveis e até meio chocantes que estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Olha, já adianto, tem muita, mas muita coisa escondida debaixo da superfície desse texto. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro a gente entende o cenário no monte, depois a gente dá um mergulho no significado em grego dessas palavras, e aí sim a gente parte para as virtudes em si, humildade, consolo, justiça e pureza, e para fechar, a relação maluca entre paz e perseguição. Então, bora lá. Vamos começar contextualizando tudo isso com o cenário no monte. O material que a gente está usando de base traz uns detalhes de bastidores bem fascinantes. Sabe, Jesus subiu a montanha de propósito, e não foi só por causa da vista, não. Era uma necessidade real de fugir daquela multidão sufocante que vivia atrás de milagres o tempo todo. Ele precisava desse retiro para descansar e orar, no estilo bem didático que o texto até chama de self-talk, sabe? Uma conversa interna em voz alta que servia como um ensino focado para os discípulos mais próximos. E tem um detalhe histórico muito curioso nisso tudo. A gente tem essa imagem de que ele vivia uma vida 100% nômade, né? Mas as evidências apontam que ele tinha sim residência fixa em lugares como Nazaré. E isso é o gancho perfeito para a lente dupla que a gente vai usar durante toda essa análise. Pensa com a gente. De um lado, literalmente, temos a imagem de Jesus subindo um morro de terra e pedra para ensinar e ter um pingo de paz. Mas no sentido metafórico, ascender a montanha é puro simbolismo de elevação espiritual. Para quem conhece o Antigo Testamento, a montanha grita a revelação de uma nova lei divina. É o cenário perfeito para algo grandioso. Agora vamos para a nossa segunda parada, o significado em grego. E preparem-se, porque a raiz dessas palavras muda tudo. Pegue a palavra que a gente está super acostumado a traduzir como bem-aventurados. No original é makarioi. O nosso estudo faz questão de destacar que isso não é aquele estado de espírito passageiro tipo, nossa, que dia bom, tô feliz. Nada disso. Makarioi expressa uma felicidade tão imensurável, tão profunda, que é quase divina. Ela simplesmente atropela qualquer circunstância física ou externa. É um privilégio espiritual gigante que vai muito além daquela alegria do dia a dia. E se acharam isso legal, olha só a origem da palavra praias, que a gente traduz como mansos. Normalmente a gente junta mansidão com fraqueza, não é verdade? Aquela pessoa que aceita tudo calada. Mas no grego clássico, pasmem, essa palavra era usada para descrever um cavalo selvagem que tinha sido domado. Sério, imagina a cena. Simboliza um poder absurdo, gigantesco, mas que está totalmente sob controle e disciplina. Definitivamente não é falta de força, mas sim força dominada. Então a língua grega acaba funcionando como uma ponte genial para a gente entender esses textos. Olha como as coisas se conectam. Ações físicas super literais, tipo pitokhoi, que seriam os mendigos, ou penhuntes, que são os que estão de luto, chorando, elas se conectam com posturas espirituais absurdamente profundas, de humildade total e arrependimento sincero. E a mesma lógica vale para os fazedores de paz. No fundo, eles são os verdadeiros promotores da reconciliação divina na Terra. O que nos leva para a nossa terceira parte do estudo, humildade e consolo, focando ali em Mateus 5, versículos 3 e 4. Logo de cara, a gente topa com aquela frase super famosa: bem-aventurados os pobres de espírito. E dentro da estrutura teológica que estamos analisando, essa frase não está ali de enfeite. Ela é a base de tudo. É o mesmíssimo que dizer, olha, esse aqui é o pré-requisito número 1 para quem quer participar do reino dos céus. E aí a gente volta para nossa lente dupla. Na superfície, literalmente, ser pobre de espírito é a atitude de reconhecer a própria limitação e dependência absoluta do Criador. Mas desce mais um pouco. Metaforicamente, é a atitude super radical de pegar o orgulho e o ego e jogar fora. É a pessoa se esvaziar completamente daquela ilusão de que se basta. Só quando a gente tira a autossuficiência do caminho é que a graça divina encontra espaço de verdade para entrar e fazer a obra. De maneira semelhante, a gente vê a mesmíssima coisa com aqueles que choram. O ato literal de derramar lágrimas por uma perda terrível ou por uma dor terrena tem um espelho no mundo metafórico, e esse espelho é um arrependimento espiritual profundo. Essa dor genuína por dentro, essa tristeza pelo próprio pecado, que no fim das contas ativa o botão da promessa divina de consolo e restauração. Agora, bora avançar um pouquinho mais. Vamos falar sobre justiça e pureza, nos versículos 5 a 8. Aqui, a grande sacada sobre os que têm fome e sede de justiça é o contraste brutal entre a necessidade e o propósito. Pensa na fome e na sede literais. É uma urgência física de sobrevivência, o corpo humano grita por isso.
Espiritualmente, isso vira uma busca insaciável pela retidão de Deus. É desejar fazer a vontade divina com a mesma intensidade que se desejaria um copo d'água no meio de um deserto fervendo. E quando o texto fala dos limpos de coração? Bom, ter intenções literais limpas, ser alguém sem malícia ou hipocrisia, é só a porta de entrada. No nível metafórico, isso vira a integridade e a sinceridade que são 100% indispensáveis para quem deseja ter uma comunhão real, direta e transformadora com Deus. Sem filtro nenhum, sabe? Mas aí, caminhando para o final do texto, a gente esbarra num muro enorme. Um paradoxo daqueles que dá um nó na nossa cabeça. Por que, afinal, um discurso tão focado em paz profunda e em virtudes tão lindas terminaria prometendo perseguição e calúnia? Não faz muito sentido logo de cara, né? O que abre espaço para o nosso último ponto de hoje: paz e perseguição, nos versículos 9 a 12. Aqui a gente chega no paradoxo definitivo da montanha. De um lado, os pacificadores estão lá literalmente sujando as mãos para resolver conflitos humanos do dia a dia. Mas a identidade metafórica deles é um negócio de outro mundo. Eles são chamados de filhos de Deus porque se tornam um espelho, um reflexo direto do Supremo Reconciliador. São agentes de cura atuando no meio de um mundo que está super fraturado e que resiste muito a tudo isso. O material que a gente está estudando mostra que a coisa segue uma linha do tempo muito clara e bem dura, para ser sincero. Passo 1, bater de frente com a realidade de enfrentar a oposição e injúrias, simplesmente porque se escolheu viver esses valores justos. Passo 2, a resposta que se espera não é o desespero, de jeito nenhum. É para exultar, para se alegrar muito no espírito. E por que isso? Aí vem o passo 3, o grande galardão. É a certeza de uma recompensa celestial gigantesca, que nivela essas pessoas lá em cima, junto com os grandes profetas da antiguidade. E para amarrar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão para a gente levar para a vida. Quando a gente junta o peso de todo esse contexto histórico, essas raízes super surpreendentes lá do grego original, e todos esses duplos sentidos metafóricos que a gente dissecou juntos, como é que tudo isso muda a nossa própria busca diária por justiça e por uma felicidade que seja real? Fica aí o convite para a gente continuar pensando no impacto absurdo que essas virtudes paradoxais podem ter no nosso dia a dia. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.